Olá, essa é a leitura prévia da unidade sobre jornalismo olhado por dentro, né, as teorias etnoconstrucionistas, as teorias que foram observar a rotina jornalística e analisar de dentro da redação como que os jornalistas, como que toda essa maquinaria produz, define o que é uma notícia ou o que não é uma notícia. São 3 textos, um é meu e do Guilherme Carvalho, publicado no Coletânea de Teoria do Jornalismo da Intersaberes, e que trata de teoria organizacional. Esse é o nosso primeiro texto da aula, da primeira aula da unidade. As teorias organizacionais, elas vão olhar para dentro das redações, mas vão aplicar uma série de concepções que são da área de administração, né, que dizem respeito à maneira como se controla uma organização qualquer, de qualquer natureza. Como que você produz uma adesão aos valores da empresa, fazem com que eles se dediquem a esta empresa de uma maneira mais, digamos, mais convicta, né? Então, diz respeito à maneira como a maquinaria de controle funciona dentro das empresas. E essa maquinaria vai trabalhar com um conjunto de ferramentas de castigo. Os prêmios têm muito a ver com ascensão na carreira, com o salário, ou mesmo com prêmios relativos à própria atividade em si, né, de você estar ocupando uma posição social mais relevante ou não. E os castigos têm a ver com a não promoção, com a demissão, né, com o salário e com a exclusão dos espaços de prestígio, né, colocar o trabalhador ou a trabalhadora numa posição menos valorizada. Então, na redação, isso significa, por exemplo, o acesso a espaços mais privilegiados do jornal, mas também publicação de conteúdos, ou o veto a certos conteúdos, atribuição de um espaço privilegiado para uma matéria de um jornalista, né, a alocação da matéria num espaço menos privilegiado, enfim, uma série de mecanismos de controle que diz respeito a uma organização econômica da redação, ou seja, explorando as aspirações de ascensão econômica dos trabalhadores e as aspirações de ascensão social, seja naquele grupo, seja fora dele. Então o texto não tem nenhuma novidade em relação ao que já fez, é basicamente a aplicação da teoria do Warren Breed, que vai lá e diz, olha, uma série de mecanismos de controle do trabalho dos jornalistas, e que não é um controle direto de você dizer que ele não pode publicar, mas controles que são mais usando as ferramentas que a empresa tem para poder manter os jornalistas aderentes aos princípios da empresa, fazendo aquilo que a empresa quer que eles façam. Os mecanismos mais comuns, no caso do jornalismo, são esses, a aplicação de sanções através da autoridade da empresa, tá? A produção da empresa de um sentimento, né, nos trabalhadores, de um sentimento de responsabilidade, de estima pelos superiores, sobretudo pelos colegas jornalistas, os desejos de ascender na profissão, tá? A ausência de conflitos, você elimina na redação os grupos de conflito de tal forma que parece que aquilo que se faz ali é a única coisa razoável a se fazer. No caso dos jornalistas, o prazer natural da atividade, jornalistas no Brasil pelo menos indicam que eles gostam muito de ser jornalistas, ou se sentem bem fazendo isso, e no caso dos jornalistas a notícia é como um valor, né? O fato de que os jornalistas se sentem obrigados por um dever moral, por um dever ético com a sociedade, a dar as notícias no prazo, no tempo, né? Então, essa teoria antiga é uma teoria que é apenas aplicada ao jornalismo. E existe uma série de mecanismos a partir dos quais o jornalista é introduzido nessa organização, né? É na convivência com os profissionais, através dos estágios que ele chama que o Breed chama de estágio de incubação, bem novo, quando o jornalista está chegando lá, o estudante ainda, os estágios de conexão, mas aí também vai se criando nas redações uma série de relações informais,
estágio de estrela veterano, quando o jornalista passa a compor um grupo de referência dentro da empresa. Existe uma série de mecanismos para burlar isso. Tá? As normas, em geral, não são muito claras. O jornalista tem controle de certas histórias, porque ele tem acesso à informação. Tem vários mecanismos para se burlar esses controles, mas os controles existem. Eu já contei isso em sala de aula, vou contar de novo. É uma coisa que a Gazeta do Povo fez há alguns anos atrás, para aumentar esse controle organizacional e diminuir o controle direto, um controle mais tosco, foi aumentar bastante a diferença entre os cargos de chefia, editores, coordenadores, diretores e a redação. De tal forma que o repórter fica o tempo todo trabalhando por um salário mais baixo, mas movido pela intenção de um dia ocupar um cargo mais alto, com mais prestígio e também maior ganho. O texto também traz uma série de outras teorias que vão atualizando esta perspectiva mais recente, tá? E algumas teorias correlatas, como o texto sobre a televisão do Bourdieu, que fala sobre, aplica o conceito de etos e hábitos para explicar como que se produz essa adesão dentro da redação, um mecanismo de reprodução dos valores da redação. Esse é o primeiro texto, não é complexo, tá? Mas é o primeiro que trata desse olhar sobre as redações, dentro das redações. O segundo texto é do Jorge Pedro Souza, Construindo uma Teoria do Jornalismo. A gente já estudou, lá em Introdução ao Jornalismo, um pouquinho do que é a teoria etnoconstrucionista. É uma teoria que busca olhar, aplicar método etnográfico, ou seja, colocou o pesquisador dentro das redações, para tentar observar como que esses jornalistas, os seus valores, a sua cultura, procedem no trato das informações para transformá-las em notícia. Assim como o antropólogo faz com uma comunidade tradicional, uma comunidade indígena, por exemplo. Usando todos os métodos, indo para lá, convivendo o máximo de tempo possível com essa comunidade, até que essa comunidade deixa de ver o pesquisador como um corpo estranho e passa a agir da maneira mais natural possível, como se o pesquisador não estivesse ali. Então, o método baseia nisso, em colocar um observador direto, mas por um longo tempo, de tal forma que ele sequer seja percebido como observador externo. E aí ir atrás dos valores, das culturas desta comunidade. Então, este texto está dentro dessa perspectiva, do que a gente chama de newsmaking, de como a notícia é produzida. Mas ele tem algo que é bem diferente do resto. Ele faz uma tentativa, até formalização, até matemática desse modelo, mostrando quais são os conjuntos, os elementos que interferem na construção da notícia. Essa altura nós já sabemos que a notícia não é fruto nem da ideologia, como apenas, nem tampouco da vontade da organização, porque a organização tenta controlar a redação, mas existem mecanismos para fugir disso. Tampouco é fruto pura e simplesmente da visão, do desejo, dos valores do jornalista. Ele é fruto de um conjunto muito grande de fatores que interferem nisso. Daí ele faz uma equação, e isso é o mais importante, que vai levar em conta todos esses elementos que ele chama, que são os elementos constitutivos do processo de confecção da notícia. A força pessoal, sim, o jornalista tem um papel importante, intervém nisso, ele, seus valores, sua moral, a ética profissional. O jornalista é parte importante do processo. Ele não é simplesmente um reprodutor de ideologia. Ele tem um papel, só que esse papel é limitado. Sim, limitado. É limitado, por exemplo, por outros elementos como a força social, seja extra-organizacional ou intra-organizacional. Ou seja, aí entra, por exemplo, a teoria organizacional das redações, do controle organizacional, como que a cultura daquela organização interfere na maneira como se faz notícia. Cada jornal faz notícia de uma forma, e isso interfere na maneira como os jornalistas produzem notícia.
E a socio-organizacional, a externa, a que diz respeito, por exemplo, às relações dos jornalistas entre si e como que um cobra do outro uma postura que seja aceitável para o grupo social, por exemplo. Cobra que as pessoas tenham, que os jornalistas lidem com fontes legítimas de informação. Isso pode fazer com que um jornalista se sinta repreendido ou que mude seu comportamento em função de possíveis repreensões do grupo social de jornalistas. A força ideológica, as ideias que moldam aquilo que está lá na teoria dos interferentes ideológicos, né? Sejam os valores de direita, os valores de esquerda, é óbvio que isso interfere de alguma forma, em alguma medida, mas em alguma medida, não como fator definidor. A força cultural, né? A maneira como nós vemos o mundo. E é uma maneira muito específica, nós vemos o mundo, por exemplo, com uma série de conceitos como o de propriedade privada, que é um valor cultural do nosso tempo, e que nos parece absolutamente natural, mas não é, ele é cultural, ou seja, ele nem sempre existiu e não necessariamente existirá para sempre. Tá? A força do meio físico, as notícias dependem do meio físico que são fabricadas, são as condições materiais concretas para você fazer notícia. Depende, por exemplo, de um conjunto de fatores, como que eu acesso às fontes, se eu vou ter carro, não vou ter carro, se eu vou ter fotógrafo, não vou ter fotógrafo. Então tem uma série de questões que são materiais mesmo, que a gente não pode deixar de considerar, porque condicionam o tipo de notícia que a gente pode produzir ou não. A força dos dispositivos tecnológicos, se a gente está produzindo através de alguns dispositivos e para alguns dispositivos, e isso interfere no tipo de conteúdo que a gente está produzindo. Se a gente está produzindo pensando que essa notícia vai ser lida num tablet ou num celular, a gente vai fazer de uma determinada forma. Se a gente imagina que vai ser consumida no papel, é outra forma. Depende muito do dispositivo, a definição de que tipo de conteúdo a gente vai produzir. Assim como depende muito também desses dispositivos para a gente ter acesso aos conteúdos. E a força histórica. Né? As notícias são frutos da história, né? E a história acaba, de alguma forma, interferindo também na narrativa dessas notícias. O resto do texto, ele vai tentar aplicar esse modelo, aplicar essa equação, que ele constrói uma equação em que todas essas forças são colocadas lado a lado, como se, né, a somatória delas vai dar no que é a notícia no final das contas. Então ele vai testar isso, tá? Vai discutir isso teoricamente, e no final do texto ele vai aplicar esse modelo para explicar algumas notícias especificamente. Tá? Então não é um texto complexo, né? Ele está aqui porque ele tem uma perspectiva bastante diferente do que é dos estudos de newsmaking, que ele tenta fazer uma formalização que beira a matematização do newsmaking, e nisso ele é bem diferente. Tá? O último texto é um dos textos que eu acho mais brilhantes do Traquina, que ele vai olhar aí sim para os valores notícia. Os valores notícia, os critérios de noticiabilidade não são algo que é só exclusivo, digamos assim, os jornalistas têm isso, o próprio sistema tem isso, os próprios jornais têm isso. Há um certo consenso sobre o que são eles, né? Os valores notícia, eles são discutidos em N livros, manuais, mas de uma maneira muito, digamos, superficial, muito pouco sistemática. E esse texto tem um mérito muito grande de ter sistematizado esses valores notícia, de ter colocado claramente, separado em 3 categorias e achado os principais nichos do que são os critérios mais comuns para uma organização jornalística e um jornalista selecionar a notícia. Então ele bota às claras aquilo que a gente faz sem perceber muito bem o que a gente está fazendo. Então o primeiro eixo de valores notícia, que isso aqui é importante, é o que ele chama de critérios substantivos. Substantivos são aqueles que dizem respeito ao próprio acontecimento. O que é o acontecimento? Que é onde estão a maioria dos textos, que vão atrás só dos critérios do acontecimento em si.
É muito grande ou muito pequena notícia? É, mas é uma condição do acontecimento que está sendo coberto. Então ele diz, ó, nos critérios substantivos ele vai atrás das coisas que estão no acontecimento e que fazem o acontecimento ser notícia ou não. Morte faz o acontecimento ser notícia? Faz. Morte. Muitas mortes, sobretudo tragédias com morte. Morte é notícia. Notoriedade. Se quem está envolvido tem algum tipo de notoriedade, já é conhecido, isso faz disso mais notícia. A morte de um desconhecido ou um acidente com um desconhecido não é notícia, mas a doença do Pelé é notícia. Por quê? Porque o Pelé é uma figura que tem muita notoriedade. Proximidade, importa mais aquilo que está perto do que o que está longe. Isso é um princípio fundamental do jornalismo. Relevância, tá? Aquilo que os jornalistas julgam como acontecimentos que são importantes para o público e para a vida das pessoas. Quanto mais atinge pessoas, mais importante é. Por exemplo, falar sobre o funcionamento da economia, modelos de financiamento de casa própria, sistemas de financiamento, políticas sociais, tudo isso é relevante porque afeta muita gente. Novidade. O velho não é notícia, vocês sabem disso, né? O velho jornal de ontem serve para embrulhar peixe. Então, o novo notícia, tá? O tempo, o fato de alguma coisa estar ligada ao momento presente e mesmo que seja antigo, por exemplo, é a função do gancho. Você quer falar uma coisa antiga, ok, mas acha um gancho, alguma coisa que ligue esse acontecimento antigo com o presente. Então o fator tempo é muito importante. Tá? A notabilidade, a qualidade de ser visível, tangível, né? Algo que é pouco palpável é menos notícia, algo que é muito palpável é notícia. Talvez por isso a gente fale tanto de criminalidade, crimes, acidentes e por aí vai. Mas coisas que são intangíveis são menos notícias. Tá? Inesperado, algo que não surpreende, que não era para acontecer daquele jeito. Acontecimentos que têm conflito ou controvérsia, disputa física ou simbólica, disputa de líderes políticos, briga de o tapa que o ator americano deu no apresentador durante o Oscar. Isso é notícia, né? Por quê? Porque tem conflito físico, e nesse caso também tem notoriedade. Infração, aquilo que vai na contramão, que infringe alguma regra, né? Isso é notícia. Escândalo é notícia, aquilo que nos assusta porque fere um código legal ou moral. Então, todos esses critérios são critérios que eles chamam de substantivos, critérios que estão no acontecimento. O segundo eixo de critérios são o que eles chamam de critérios contextuais, tá? Que dizem respeito a como o jornal funciona, tá? Primeiro valor disso, a disponibilidade. A notícia tem que ser mais ou menos acessível, de alguma forma tem que ser possível escrever sobre aquilo. Pode ter todos aqueles critérios, mas não tem informação disponível. Quantas pautas interessantes a gente conhece e que a gente não pode fazer porque não tem como chegar nelas, ou seja, não tem fonte, não tem acesso, não tem disponibilidade do conteúdo. Portanto, não importa tudo aquilo, não vai ser notícia, se não tiver disponibilidade. O equilíbrio, isso diz respeito ao dia. Tá? Quantas notícias tem sobre um determinado assunto? Se o jornal está muito cheio de notícias de acidentes de trânsito, outra notícia de acidente de trânsito vai perder valor. Se está cheio de notícias sobre conflito político, mais um conflito político vai perder valor. De alguma forma, o jornal tenta equilibrar os diversos assuntos e isso não tem nada a ver com o acontecimento em si, mas define o que vira notícia e o que não vira notícia. Visualidade. Visualidade diz respeito a um acontecimento oferece um bom conteúdo visual. Por exemplo, uma mudança nas taxas de juros é um problema. Tem que dar porque tem outros valores notícia, mas se fosse só pela imagem, você não daria. Agora, essas matérias de final de ano sobre festas, casas enfeitadas, árvores de Natal gigante, o que elas oferecem, os outros
pouco de outros valores de notícia, mas tem uma visualidade muito interessante, né? Muitas vezes se organiza um acontecimento na assessoria para que tenha um aspecto visual relevante. Tá? Concorrência. Aí na concorrência dentro do jornal, mas com os outros. A questão do furo, você não vai dar uma notícia que todo mundo já deu. Você vai dar uma notícia que é menos relevante, mas que ninguém deu. Então isso diz respeito à concorrência entre as empresas jornalísticas, que faz algo ser mais notícia ou menos notícia. Tá? Então tudo isso tem a ver com como funciona a redação, como funciona o jornal, não tem a ver com o acontecimento em si. E por fim, o que ele chama de valores de construção, que diz respeito à maneira como nós vamos lidar com que esse conteúdo pode ser narrado. Né? O primeiro que ele trata aqui é a simplificação. Um assunto extremamente complexo. A gente não consiga simplificar e explicar de uma maneira clara e simples, não vai ver a notícia. Quantos assuntos complexos tem por aí? O jornal não dá, porque pura e simplesmente é muito difícil traduzir em termos mais simplificados. A amplificação. Tá? Quanto mais uma notícia puder atingir, ou quanto mais você puder mostrar para as pessoas que essa notícia atinge um grupo muito grande de pessoas, mais, e isso é o que a gente vai fazer na construção, se for possível, na narração, mostrar que aquilo não afeta só este ou aquele grupo, ou esta ou aquela pessoa, mas um grupo muito grande de pessoas, mais aquilo vai ser notícia. Quanto mais amplificado a gente conseguir mostrar a informação, né, a notícia. Relevância. Relevância não no sentido da relevância do acontecimento em si, mas a relevância que eu posso mostrar para as pessoas. Algo pode ser extremamente relevante, mas se eu não conseguir mostrar como algo relevante, vai ser difícil isso vire notícia. Então, além de ser relevante, eu tenho que conseguir mostrar para as pessoas, e aí eu narro desta forma, tentar mostrar a relevância do assunto. A personalização. Isso vocês sabem, né? A gente está sempre procurando personagens para fazerem parte do nosso acontecimento. Botar uma pessoa, um ser humano, num acontecimento, mesmo que ele seja, por exemplo, sobre índices de analfabetismo, mas eu preciso de um ser humano no meio do processo. Mesmo que seja sobre índices de políticas sociais, mas eu preciso de pessoas beneficiadas que deem uma cara humana para aquela matéria. A dramatização. Se eu conseguir narrar de uma maneira dramatizada, mostrar o assunto, muitas coisas que são assim, por exemplo, os casos de cobertura de crime, de dobramento, julgamento, nas descobertas, tem uma cara de uma novelinha jornalística. Então isso atribui valor àquela história. Tá? A consonância, que é a última. A consonância ganha, e é na narração isso, ganha mais cobertura aquilo que já teve e remete a um assunto que já foi coberto, como por exemplo, o vazamento de um produto radioativo remete a outros que já aconteceram. Então, na hora de narrar isso, você vai aumentar o valor, que é possível dizer, olha, isso aconteceu e isso já aconteceu antes. Né? Ou, por exemplo, quando aconteceu no Brasil há mais de 10 anos, e botaram fogo num morador de rua que era um índio. E aí, na sequência, vieram aparecendo várias outras notícias de ataques a moradores de rua. Então, pode ser, num lado, que uma notícia tivesse estimulado que mais pessoas fizessem esses ataques. Mas, por outro, pode ser só o efeito da consonância. De repente, um assunto que não era coberto, porque tinha tido um grande evento, que ganhou uma grande cobertura, a imprensa passa a dizer, olha, mais um aqui, que remete àquele, mais outro aqui, que remete àquele, mais outro aqui, que remete àquele. Porque aquilo tinha chamado muito a atenção. E isso tem a ver com a maneira como é narrado a notícia. Enfim, isso aqui fecha os valores notícia como organizados pelo Traquina. Depois, o resto do texto, você vai discutir o que é notícia, a tipificação dos acontecimentos, mas o mais importante desse texto é a maneira como ele organiza os valores notícia, não só critérios muito claros, né, mas também dentro deles, pegando o que são os valores mais relevantes para definir o que é notícia e o que não é notícia. Bem, é isso, ficamos por aqui e a gente se vê na aula para conversar sobre estes textos. Até lá, um abraço para todos.